Boa noite, povo da inclusão. Mais uma live, mais uma da nossa série Terapia Jurídica no Autismo. E hoje vamos falar sobre a escola de tempo integral e o que é que ela representa para a inclusão. Será que é um avanço? É um retrocesso ou uma grande ameaça? Bem, o tema que a gente se predispôs a abordar hoje é escola de tempo integral, a maior ameaça ao direito à educação inclusiva. Onde está o atendimento educacional especializado na escola de tempo integral, profissionalizante ou não? Onde estão os profissionais de inclusão? Aquele profissional de apoio escolar e o acompanhante especializado. Estão previstos? Como é que está no planejamento pedagógico da escola? Qual é a previsão dentro da carga horária, daquelas mínimas ali 7 horas diárias da escola integral ou 35 horas semanais, o mínimo aí dentro do projeto de escola de tempo integral disponibilizado aí e incentivado pelo MEC, pelo governo federal, para que estados e municípios aí adotem o padrão MEC de escola, de educação, portanto, não só da estrutura física, mas principalmente do modelo pedagógico, do modelo inclusive para a construção das rotinas pedagógicas. E aí a escola de tempo integral tem lá 7 horas de atividades, não só de ensino, de sala de aula, de aprendizado, mas de outras atividades culturais, de desenvolvimento dos alunos, esportivas. E aí a pergunta é: a atividade de inclusão planejada dentro desse plano pedagógico aí na escola de tempo integral, a gente vai abordar essa perspectiva com um olhar bem crítico, tá? Bem desafiador, e aí não importa de quem seja o governo, aí no seu estado, no seu município, no governo federal, se era o governo federal anterior ou se é nesse, que a gente tem um projeto incentivando, tá, a adesão ao modelo de tempo integral, das escolas de tempo integral, mas a pergunta é: onde é que está a previsão, o planejamento para os alunos chamados da educação especial na perspectiva inclusiva? Os alunos da educação especial, os alunos com autismo, transtornos globais, enfim, do neurodesenvolvimento, altas habilidades, superdotação, enfim. Onde é que está esse público aí? A escola de tempo integral é uma escola excludente? O seu modelo é uma escola excludente? E aí a gente vai responder essas perguntas, tá? E vamos enfrentar bem direitinho, inclusive abordando a quantidade de alunos matriculados no último censo nessa estrutura. A gente viu que o último censo, apresentado agora, portanto, alunos matriculados em 2024, porque os de 2025 vão ser declarados no próximo ano, a gente tem um acréscimo significativo das matrículas dos alunos chamados da educação especial. Os alunos com autismo, transtorno do neurodesenvolvimento, enfim, Down, paralisia cerebral, enfim, todos esses alunos que precisam de um suporte pedagógico. E aí, a grande pergunta é justamente essa, tá? O paradoxo aí da expansão, porque a gente analisou aí dentro do site do MEC, o programa Escola de Tempo Integral do MEC, como uma política de Estado, aí está na Lei 14.640 de 2023 e na Portaria 1.495 de 2023, que tem como os objetivos, objetivos nobres, melhorar a aprendizagem, oferecer proteção social, porque os alunos ficam o tempo, manhã e tarde todo na escola, e cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação anterior, porque a gente já está em planejamento para o próximo, tá? E aí a gente vai contrastar com a realidade. Eu estou pegando aqui o meu roteiro, tá? A lista de experiências inspiradoras selecionadas no edital
2 de 2025, que eles colocam lá, né? As experiências inspiradoras, ou seja, que servem de modelo para os demais, tá? Serve como pano de fundo para questionar se na prática a expansão do tempo integral tem sido sinônimo de educação integral e inclusiva. Bem, a gente vê o presidente da República, o ministro da Educação, os governadores que colocam a educação como a sua principal plataforma ou uma das suas principais plataformas políticas, não só governadores, mas prefeitos também. E aí a que a gente quer indagar, perguntar, é o seguinte: o seu modelo aí de planejamento pedagógico da escola de tempo integral que o seu filho estuda, ou que você que é professor, que você leciona, cadê a previsão do atendimento mesmo, receber o aluno de forma constante, né? Planejada, semanal, para o acompanhamento pedagógico desse aluno, do atendimento educacional especializado do AEE? A gente parte logo dessa pergunta. Ministro Camilo, governador Eumano, fazendo referência aqui ao Ceará, ou outros governadores aí, como lá também no Paraná, em São Paulo, enfim, escolhe aí. Cadê o atendimento educacional especializado funcionando devidamente na escola de tempo integral aí no seu estado? Os alunos estão sendo atendidos? Há um plano de atendimento educacional especializado? Ou seja, quais são os dias que eu lhe atendo? Qual é o horário que eu lhe atendo? Como está sendo o nosso planejamento? A gente produziu um plano educacional individualizado, o chamado PEI, Plano Educacional Individualizado, para que as adaptações de conteúdo e das atividades sejam efetivadas nas rotinas de aulas dos alunos. E aí, é claro, como é que essas 7 horas aí são distribuídas no seu planejamento pedagógico para atender plenamente, como determina a nossa legislação, no mínimo, o atendimento educacional especializado. Porque é o seguinte, se a gente for pesquisar na nossa legislação, e eu vou até abrir aqui a aba que eu selecionei, tá? A gente tem, tanto na nossa Constituição, essa imposição, esse direito, portanto, a imposição de toda a rede de ensino prever e efetivar o atendimento educacional especializado para garantir, né, ao aluno com transtorno do neurodesenvolvimento, não só a sua matrícula, a porta de entrada, mas a sua permanência na escola com o devido aproveitamento. Não só aproveitamento de ensino, de aprendizado, mas de convivência, ou seja, desenvolvimento socioemocional que ele precisa, como todos os alunos precisam, tá? E aí eu podia também falar da equipe multiprofissional, que é o atendimento psicológico e de assistente social para todos os alunos, mas aqui o nosso recorte, a nossa especificidade vai para o chamado aluno da educação especial, e aí a educação especial aí, aqui colocada sob o enfoque da perspectiva inclusiva. E aí eu chamo educação inclusiva para não ficar o nome desse tamanho. Parece, né, que é uma hiper especialização, mas não é não. O que a gente busca é efetivar isso na rotina da escola, na rotina dos alunos, tá? E aí, mas eu tenho o decreto 6949 da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que para nós aqui tem status de norma constitucional, portanto os direitos que estão aqui são direitos fundamentais. E aí, tá? A gente tem justamente essa parte do artigo 24 da Convenção, que trata especificamente da parte de educação, dos direitos fundamentais à educação, e, né, com toda a seu cuidado para incluir o aluno, coloca ali, as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência. Ou seja, olha, a gente não tem espaço aqui para você, é complicado, enfim, né? As garantias, o primado aqui da Convenção para efetivar, para dar todas as armas normativas para que as pessoas exijam a inclusão
de si ou do seu filho, tá? As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário, inclusive de qualidade e gratuito, no ensino secundário, em qualidade de condições, tá? Em igualdade de condições com os demais alunos, adaptações razoáveis, de acordo com as necessidades individuais. Então, adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas. Isso aí é um direito fundamental, é um direito constitucional que a escola é obrigada a cumprir para funcionar. Para que ela tenha autorização de funcionamento, ela precisa garantir isso, sob pena de afronta, de descumprimento frontal às condições básicas da educação. Tá? As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. Medidas de apoio individualizado. Então, repara aqui que a convenção insiste nessa abordagem, tanto no item C quanto no item E, tá? Do artigo 2 dentro, tá, do direito da educação. Então a gente tem assim, adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais que devem ser providenciadas, tá? Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social. Então é dentro e fora da sala de aula, de acordo com a meta de inclusão plena. Inclusão plena que diga é que todos estejam na escola regular. Todos estejam na escola comum. É comum aí para diferenciar do que eles chamam especial, certo? Então, os estados partes aqui se trata de um tratado, de uma convenção. Então, é uma imposição para todos os estados signatários que se comprometem. Só que esse tratado aqui, para nós, tá, tem status de norma constitucional. Então, ele vale como direito fundamental. Então, está acima de qualquer outra lei, certo? Está acima de qualquer outra lei. Então, esses direitos aqui são direitos constitucionais fundamentais. Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais devem ser providenciadas por toda escola, diferente, não é aquela escola lá de São Paulo, de Itacoaquecetuba, que diz assim, esse aluno aqui a gente não consegue atender porque ele tem deficiência, manda para a PAI. Não é o Estado que vai escolher qual é a escola que vai ofertar a educação inclusiva. Todas as escolas devem garantir educação inclusiva. Todas as escolas devem garantir educação inclusiva. E você faz a opção. Quero estar aqui ou quero estar na outra escola? Na escola particular ou pública? Você é que escolhe, não o Estado. Porque o Estado tem a obrigação de garantir para todas as escolas em funcionamento, a educação inclusiva. Porque se não oferecer, ela não pode funcionar. Simples assim. Porque está em confronto, em afronta, em ilicitude com o direito básico, fundamental da educação. Certo? Então, a gente parte logo aí de começo. Então, né, a linha C, a linha E, tá? Do item 2 do artigo 24. Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, grava aí, é direito fundamental, é direito constitucional fundamental seu, é direito fundamental constitucional do seu filho. Tá? E aí a gente vem com outras percepções. A gente tem o comentário geral 4, que vai reforçar o que a convenção diz como individualizado. Então eu tenho um plano educacional individualizado, todo aluno da educação especial, que eles colocam, mas todo aluno com autismo deve ter um plano educacional individualizado. Lembra da determinação da convenção? As providências individualizadas, as abordagens individualizadas, os acompanhamentos individualizados, certo? Pelas características da individualidade dele, da necessidade de suporte individual dele. E aí a gente tem esse reforço no comentário geral 4, o próprio Comitê da ONU determina que o Estado, parte, o país, portanto o Brasil, cumpra. E aí a gente tem outras leis, tá? A gente tem a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a chamada LDB, né? A LDB determina o atendimento educacional especializado, tá? O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal
a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. E quem prefere é você, tá? Quem prefere é você. E aí a gente está até acompanhando aí com a Josi aí já está presente, a Jade também, né? Os colegas aí, todo mundo que está entrando, que está acompanhando, bem, a desculpa da prefeitura lá de Itacoaquecetuba é que ela alega de forma falsa que superou todas as tentativas foram efetivadas para o melhor aprendizado do aluno, no caso Theo, filho lá da Josi. Só que não foi, tá? E mesmo assim, ela tem a obrigação de garantir na escola, onde ele esteja, porque é determinação da convenção, é determinação da Constituição, é determinação das leis, não é discricionário, não é opcional, não é da escolha da prefeitura, não é da escolha do secretário de educação, do gestor, do governador, do ministro da educação, do presidente, enfim, não é, porque a determinação vem da legislação, certo? Então, a escola tem que ofertar, beleza. E aí, né, etapas e modalidades preferencialmente na rede regular de ensino. A gente sempre vê isso, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Então, se você, mãe, olha assim, nossa, eu não quero, não estou gostando, não está dando certo, não estou gostando, não é porque não estão ofertando, porque aí o ilícito é da escola, o ilícito é da rede de ensino. Estão ofertando, mas eu não quero. Estão garantindo os profissionais, mas eu não quero. Eu quero matricular ali. Ok. A escolha é da mãe por, né, falar em nome dos direitos do filho dela. Mas, se ela disser, não, eu quero matricular meu filho aqui, a escola, a rede de ensino, o ente público, o município, o estado, o governo federal tem que se virar para garantir a legislação sob pena de ilícito, sob pena de estar provocando dano, exclusão, e dependendo da atitude, um crime de discriminação. Ok. Então, Constituição, Convenção, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. E aí a gente tem também, sabe o quê? Lembra do ECA? Estatuto da Criança e da Adolescência? Também tem, tá? Da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Artigo 208. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensas aos direitos assegurados a crianças ou adolescentes. Então, não assegurou o direito, é uma ofensa, tá? Produz a obrigação de reparar dano moral, lembra? Referentes ao não oferecimento ou oferta irregular do ensino obrigatório, do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Lembra que essa denominação é porque a lei é antiga, então está na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, está no ECA, está na Lei Brasileira de Inclusão, tá? Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Isso, todos os verbos aí, para não deixar dúvida, né? Projeto pedagógico que institucionaliza o atendimento educacional especializado, assim como os demais... eu tô lendo, né? Item 3, tá? Inciso 3. Como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista, o exercício e a sua autonomia. Então, o atendimento educacional especializado está na Constituição, tá? Na Convenção da Pessoa com Deficiência, que para nós tem status, tem valor constitucional, então é um direito fundamental constitucional, está na Lei de Diretrizes Básicas, está no ECA e está na Lei Brasileira de Inclusão. Então, quando não oferecem o AEE para o seu filho, aí na escola, a ofensa é contra a Constituição, a Convenção, o ECA, a LDB e a LBI. Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a Convenção Internacional e a Constituição. Então, eu ia falar outro nome aqui, mas de uma trinca só, trinca não, de um strike só, eu ia falar chibatada, mas de um strike só, há ilegalidade de 5 normas. 2 normas fundamentais e 3 leis. Tá? E aí a gente chega na escola de tempo integral. Ótimo! Toda a escola deveria ser de tempo integral. Sabe por quê? Porque a mãe precisa trabalhar. Precisa não. Ela
a ela tem que ser dada a escolha e o direito de trabalhar. Se ela quiser trabalhar, ótimo. Nós aqui temos um padrão de 8 horas de trabalho. Vamos colocar 7 horas seguidas, certo? Se ela vai trabalhar 7 horas seguidas, e se ela tem filho, como é que ela trabalha se ela não deixar o filho dela na escola? Começa logo por aí, né? Então eu preciso de tempo integral até para viabilizar o trabalho da mãe. Ok, mas antes disso, a estrutura adequada, civilizada, nos países civilizados, é de tempo integral, certo? E aí a gente tem o Darcy Ribeiro falando desde o começo da década de 90, então faz mais de 30 anos, gente, que o Darcy Ribeiro, junto com Paulo Freire, e aí, com o governo do Leonel Brizola, foi efetivado isso. Lembra? Começou no Rio Grande do Sul e foi a pleno vapor no Rio de Janeiro. Eram chamados os brizolões, as escolas de tempo integral em uma estrutura maravilhosa, estrutura física, um prédio maravilhoso, né? Milhares de alunos ali dentro, com piscina, com esportes, com cultura, lazer e aprendizado. Isso há mais de 30 anos. E aí a gente tem um resgate para agora, nesse governo atual, de novo reintroduzindo, né? Porque atacam sempre a educação de qualidade, atacam sempre a educação de tempo integral, porque dizem que gasta muito, né? Mas, independente aí de partido, independente de governo, porque se você for olhar aqui no Ceará, que é governado todo da capital, governo, ministro, todo mundo é do PT, todo mundo é do governo Lula, né? E se você for para outro estado também, de outro partido, de outro governo, se tiver aliado ao governo Lula, se tiver oposição, vai ser a mesma coisa. Então a gente toma um susto danado, porque a gente compreende que isso virou uma aceitação geral, um projeto quase institucional para que todo mundo fique calado, né? Ninguém fala nada, porque se tu me cobrar, eu te cobro também. Então tu não me cobra, eu não te cobro. Tu me deixa sem cobrança aqui no meu estado, eu deixo sem cobrança no teu estado. Então a gente não vai tocar nesse assunto, certo? Certo? Parece que há esse acordo silencioso para que eu não exija, não critique você e você também não me critica. E aí, ó, ninguém fala nada, certo? Só que eu não tenho essa garantia na sua escola, doutor. Governador, eu não tenho essa garantia na escola aqui de tempo integral no Ceará. E você, governador, né, vem de uma tradição de quantos governos? 2 governos Cid, 2 governos Camilo e agora governo Elmano. Sempre um sucedendo ao outro. Então, dentro do mesmo grupo político. Eu vou colocar o Ceará porque a gente está no momento em que o Ceará tem todas as condições de ser modelo. Porque o presidente da República, o ministro da Educação, o líder do governo na Câmara, tá? Governador e prefeito da capital, todos do mesmo partido. Certo? E eu não vou dizer se eu sou contra ou a favor. Estou dizendo que tem uma conjuntura política ideal. Tá? O governador é o 5º em um mandato. Então eu tenho mais de 20 anos aí. Eu tenho Cid 2 vezes, Camilo 2 vezes e agora o Elmano. Então eu tenho toda a estrutura governamental para garantir isso aqui. Só que eu tenho a continuidade de um projeto que exclui esses atendimentos especializados, tá? Que exclui essa previsão. Eu não tenho o planejamento pedagógico e a efetivação desse atendimento educacional especializado. Então eu tenho uma afronta, uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade operando dentro da estrutura da escola de tempo integral. E isso é mais do que um absurdo. Isso, pegando a denominação criada lá no Supremo Tribunal Federal, é uma situação de coisas inconstitucional na educação. Porque há uma afronta, uma negação de cumprimento de princípios básicos da educação dentro, tá, dessa perspectiva de inclusão.
Porque eu tenho um confronto, eu tenho uma afronta a uma convenção. E isso dá dupla penalidade ao Brasil, por afronta a uma norma constitucional e afronta ao tratado internacional. O Brasil pode ser punido, inclusive, por corte internacional por descumprimento, por afronta a esse tratado. Então, assim, a gente tem esse quadro de grande alerta, porque eu tenho um projeto gestado, um projeto, né, formulado, e um projeto que está tendo adesão de todo mundo, do partido de mais oposição ao partido mais da base, como o partido do governo. Então eu tenho partido do presidente, PT, governando aqui o Ceará, através do ministro da Educação, elaborando, gestando e dando as condições orçamentárias para a proliferação desse modelo de educação de tempo integral. Só que esse modelo de tempo integral é excludente. É excludente. De novo, é excludente. Por quê? Não garante o atendimento educacional especializado, não garante o profissional de acompanhamento especializado dentro da sala de aula, não garante o profissional de apoio escolar, que é aquele apoio fora da sala de aula. Então, que projeto é esse? Como é que um projeto desse pode ser aprovado? Como é que um projeto desse pode receber recurso? Se ele afronta diretamente, tá? Escandalosamente, uma convenção internacional, que para nós tem peso de direito constitucional. É assim, ó. Lembra daquela teoria econômica que faz assim, vamos crescer o bolo, depois a gente divide? Tem essa teoria econômica excludente? Vamos crescer o bolo econômico, depois a gente divide, tá? Por enquanto vocês ficam de fora. Vamos aqui ampliar a rede, é a mesma lógica, tá? Da educação de tempo integral. Vamos ampliar a rede, vamos melhorar aqui a estrutura, vamos garantir para os alunos, né, que não têm autismo, que não têm transtorno do neurodesenvolvimento, vamos garantir para eles, depois você entra. E aí depois a gente coloca a inclusão. Agora não, viu? Agora não dá não, você fica de fora. Compreende como esse projeto, assim, tá? É não só excludente, mas vergonhoso, escandaloso. E não se fala nada. Não se fala nada no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Ceará, em nenhum canto. E outra, os professores que estão dentro dessas escolas sabem que não está sendo ofertado. E sabe qual é a desculpa? Não é porque é tempo integral. São 7 horas aí, tem aula. Não tem como ter, não. Porque o próprio projeto de 7 horas não dá tempo para atender. Olha a desculpa. Não dá tempo para atender, então não vamos atender. É como se eu dissesse assim, ó. Olha a escola particular. Olha a escola aí de qualquer outro projeto. Você tem uma desculpa para não atender o aluno com autismo. Você diz que não tem tempo. Você diz que não tem planejamento. Você diz que não tem... Você tem todas as boas intenções, certo? Você, olha, eu queria, mas não dá. Não tem aqui planejamento para você. Então você está excluído. Olha o absurdo. Mas aí voltamos aqui ao nosso roteiro, tá? Eu me empolgo, tá? E aí eu volto aqui para o roteiro. A invisibilidade da inclusão no tempo integral, tá? E aí, ó, a falsa dicotomia. O programa trata a educação integral e tempo integral como conceitos distintos, tá? Mas interligados. No entanto, a implementação prática do tempo integral frequentemente ignora os pilares aí da educação inclusiva, como a gente viu. Que pilares são esses? Os pilares normativos, obrigatórios, que estão na Constituição, na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que replica, tá? Desde a Constituição no ECA, na LDB, e vem com toda a força na Lei Brasileira de Inclusão. Simplesmente ignora. Faz de conta que a gente aqui não é obrigado a cumprir. Faz de conta, porque é obrigado.
Eu só posso ter um projeto desse validado, e aí entra Tribunal de Conta da União, porque tem verba da União, Tribunal de Conta dos Estados, porque tem verba dos Estados. Esse projeto só pode ser aprovado se for de acordo com a nossa legislação. E o escândalo, o absurdo, é que não é. É o contrário. Não é que passa uma coisa assim, despercebida. Não. É uma afronta direta. É uma declaração de que esse projeto aqui não prevê, não vai atender, e você que é aluno desse público, né? Já coloca assim, excluindo, desse público, aqui não lhe cabe. Aqui não tem espaço para você. A gente não reservou tempo para fazer as adaptações, para fazer o seu atendimento. Então cai fora. Vai para escola de um tempo só. Porque uma escola de 2 tempos, chamada de tempo integral, não lhe cabe, porque não tem previsão para você aqui. Não tem planejamento para você. Certo? E aí, ausência de previsões concretas, onde estão nos projetos pedagógicos, tá? Das escolas de tempo integral, as previsões explícitas para, vamos lá, atendimento educacional especializado, aí, profissional de apoio, que está na LBI, acompanhante especializado, que é o dentro da sala de aula, que é o que está na lei do autismo, tá? E assim também vale para as escolas profissionalizantes. A escola profissionalizante tem até um adendo mais complicador, porque há a previsão de encaminhamento para a empresa. E aí eu tenho um termo aí, tá? Um termo de colaboração, Estado, empresa, tá? Parceria, Estado, empresa, para o encaminhamento do jovem aprendiz. Nesse termo aí de colaboração, há a previsão do envio de alunos com autismo, por exemplo? Quais são as condições de recebimento desse aluno com autismo na empresa? A empresa, tá, explicitamente se compromete para as questões de adaptação para esse jovem aprendiz? Tá? E aí, vamos ver aqui as provocações. Já vou logo com a Jade aqui, porque a Jade não perde tempo, ela provoca mesmo. E quando o município informa ao TCE que está fazendo o atendimento do AEI para a mãe, diz que não pode dar esse atendimento porque a escola é tempo integral. Aí informar documento, isso aí é falsificar informação e falsificar documento, né? Entregar informação falsa a um órgão de controle que é o Tribunal de Contas. A escola integral já diz, é integral, já deve estar incluído no plano pedagógico da escola por oferecer esse atendimento. Tá? Exatamente. Para que eu tenha um projeto... Primeiro, gente, ó, olha como o negócio é escandaloso, assim, com força. Em alto grau. O projeto de escola de tempo integral, ele é promovido pelo MEC, pelo Ministério da Educação, do atual governo, do Camilo. A gente coloca aqui, ó, a Lei 14.640 de 2023, junto com a portaria que é efetiva 1495, colocando as condições para a adesão dos estados, tá? Das redes de ensino ao modelo de projeto, ao modelo de tempo integral do MEC, para o repasse, inclusive, de verbas, de incentivo, de apoio do governo federal, de verba federal. Então, esse projeto foi para o TCU para ser aprovado, porque envolve encaminhamento de recursos, claro, né? Envolve encaminhamento de recursos. Nos estados também, no Tribunal de Contas do Estado. Então, essas observâncias, por exemplo, a lei que não prevê, que cria esse programa, né, com incentivo à adesão e proliferação de escola de tempo integral, se não tiver prevendo, é inconstitucional. Tá? Afronta a Constituição, afronta a Convenção. Então, ela já nasce morta, essa lei, ou já deveria nascer morta, falta alguém confrontá-la. Alguém pedir a declaração de sua inconstitucionalidade ou a imediata adequação
dessa estrutura as obrigações inclusivas que a gente tem tanto nas leis, mas principalmente na Constituição e na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Porque a Convenção que detalha as obrigações e entrega os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, mas sobretudo e principalmente para as pessoas com deficiência com transtorno do neurodesenvolvimento. Porque a peculiaridade educativa aí, educacional, se dá pelo apoio, pelo suporte pedagógico. E é justamente aí onde entra o atendimento educacional especializado. Tá? Então, gente, assim, ó, é um escândalo mesmo, escândalo. É uma aberração jurídica. E outra, o que é mais preocupante é que as estruturas de governo, as estruturas de poder, silenciam frente a isso. Porque querem o recebimento do recurso. Para encaminhamento do recurso, o governo federal condiciona a adesão para aquele modelo. Então, o que é que o governo federal faz? Olha, nós temos aqui um projeto de expansão das escolas de tempo integral. Mas não é de qualquer jeito, é dentro desse modelo aqui. E se você quiser receber a verba federal, você tem que aderir a esse projeto, ficar, né, cumpridor das metas ou das estruturas desse projeto para que você receba a nossa verba, o nosso recurso. Ok. O Estado, ok, vamos fazer, me encaminha a verba. Pronto. Aí alguém, aquele assessor, sabe? Alguém chega assim e fala, chefe, mas o projeto aí não está prevendo o atendimento do aluno de inclusão. Então o projeto aí tem uma falha grave. Ele não pode ser aprovado. Precisa ser incluído aí, como é que vai ser feito o atendimento do aluno de inclusão, aluno com autismo, por exemplo, chefe. Isso aqui não pode passar, não. Isso aqui vai ser derrubado. É uma inconstitucionalidade. Cala a boca aí, assessor. Vai passar desse jeito. É mais fácil passar desse jeito aqui. E aí, está nessa situação. A gente vê o crescimento, e é para crescer mesmo. Lembra do bolo? Só que, ao mesmo tempo que ele cresce, ele tem que ser repartido, ele tem que ser dividido. Ele tem que ser para todos os alunos. Ele tem que ser inclusivo. Eu não posso conceber um projeto para que ele apareça, cresça, se desenvolva, para depois eu corrigi-lo e fazer a inclusão do aluno com autismo, por exemplo. Para depois eu dizer assim, não, agora ele cabe. Antes não cabia não, mas agora coube, ó. Quando é que isso vai ser? Calma, você está muito apressado. O seu filho vai perder essa chance. Isso aqui é para o filho que vai nascer daqui a 10, 15 anos. Então percebe a gravidade? Então é um mundo que se fecha para o seu filho. São oportunidades e acompanhamentos valiosíssimos que se fecham para o seu filho. Por isso, uma escola, um programa de escola de tempo integral, o nome já está errado. Tem que ser programa de escola inclusiva e de tempo integral. Porque você já compreende que a estrutura pedagógica dela é inclusiva. Só que vai ser inclusiva em um período ou dois. Em 2 turnos, doutor. Vai ser de tempo integral. Então, aqui dentro, nessa escola, vão ser oferecidas todas as adaptações e acompanhamentos que o seu filho precisa. Oh, maravilha! Percebeu a diferença? E aí eu tenho, naquela escola, eu vou ter atividade física, atividade cultural, lembra, inclusiva, tá? Atividade física inclusiva, atividade cultural inclusiva. Cultural você lembra de quê? Teatro inclusivo, para que seu filho possa participar. Atividades de música, para que seu filho possa participar. Lembra da musicoterapia? Dentro da escola? Era para ter, né? Mas não tem, você é que é obrigado a pagar por fora. Então lembra da necessidade da inclusão na escola de tempo integral? E aí, não, mas aí eu preciso de terapia para o meu filho. Era para ter na escola, doutora. Lembra que a escola tem que ter um psicólogo, um assistente social? Né? A escola tem que ter acompanhamento pedagógico. E a terapia? Era para prever. Porque lá dentro do mesmo espaço, você ia ter uma escola inclusiva e de tempo integral, com as atividades esportivas, culturais e terapêuticas. Esse é o projeto. Porque essa seria a diferença da escola de tempo integral para o modelo antigo, o modelo de 30 anos,
o modelo do Paulo Freire, o modelo do Darcy Ribeiro, o modelo implementado pelo Leonel Brizola. Eles lá colocaram a escola de tempo integral muito parecida com essa. Porque era uma estrutura maravilhosa, né, com piscina e tudo, daí você tira, com a escola, com os aprendizados em tempo integral, prevendo a atividade cultural e esportiva. Só que naquela época não tinha inclusão. Lembra aquela época? Não se falava disso. Aí a gente ainda estava virando a página do manicômio. A gente ainda estava virando a página da necessidade explícita e reconhecida da inclusão da pessoa em qualquer lugar. Retirar a pessoa do seu confinamento e colocar no ambiente social. É nessa época que acontece essa virada. E nessa época não se falava de inclusão, de educação inclusiva, só falava de educação normal, padrão, tradicional, que excluía esses alunos. Então, se a gente pode colocar um defeito nesse projeto do Paulo Freire e do Darcy Ribeiro, é a ausência de inclusão. E aí você pode ponderar, mas professor, na época não se falava, não se colocava, assim, que seja, mas as discussões mundo afora já vinham considerando isso. Não vingou na época, ok, era um projeto maravilhoso de tempo integral do modelo padrão, tradicional, era o melhor, era, certo? Só que agora eu não posso ter 30 anos depois, entregar praticamente o mesmo modelo, agora com a pitada profissionalizante, né? Entregar o mesmo modelo, continuando sendo excludente. Não tem condição, porque agora você tem a Constituição determinando, agora você tem a Convenção, você tem a Lei Brasileira de Inclusão, você tem a LDB. Agora você tem a obrigação de constar no seu projeto, de constar nessa lei. Mas não está. É como se quisessem permitir um tipo de escola que fosse excludente. E aí é engraçado, ó. Eu fico comentando, né, colocando as teses, as argumentações jurídicas, dizendo que a escola cívico-militar é excludente, que a escola cívico-militar não adota o planejamento pedagógico para incluir pessoa com deficiência, para incluir, por exemplo, aluno com autismo. Repara, a escola cívico-militar inclui aluno com autismo? Ela tem as adaptações ou a rigidez dela, inclusive colocado no seu plano pedagógico, a rigidez, a hierarquia, você acha que é compatível com o aluno com autismo? Então a gente fica assim, ó, estão começando a criar modelos de escola que são excludentes. Não de cara, assim, não estampada assim na testa. Eu lhe matriculo, tudo bem, mas eu acho que você vai ter dificuldade, viu? Porque aqui não tem adaptação para você, não. Aqui não vai ter atendimento educacional especializado para você, não. Aqui não vai ter profissional lhe acompanhando, não. Aqui te vira. E aí, pelo constrangimento do aluno, pelo constrangimento da família, e aí eu me lembro do nosso caso aqui, tá? De Fortaleza, aqui no Bar de Fátima, na Escola Juarez Távora, em que a gente concretamente tem um caso do aluno Trevor, que é excluído, que não é aluno com autismo, de uma escola de tempo integral profissionalizante, que não tem atendimento educacional especializado, não tem acompanhamento, não tem profissional de apoio para ele. Não tem o plano educacional individualizado, não tem o PEI. Ou seja, a gente tem constatação concreta, não é só o papel ali do plano pedagógico. Não, a gente tem isso efetivado. Não, mas eu tenho um professor de atendimento educacional especializado na escola de tempo integral, aqui no meu estado. Tem lá um professor do AE. Tem. Aí você pergunta, que horas ele atende? Pergunta aí, que horas ele atende e onde atende? Eu não tenho nem a sala multirrecurso, ou seja, a sala específica do atendimento educacional especializado. Nem essa sala eu tenho. Não, mas vamos supor que eles improvisaram a sala. Vão atender que horas? Em que horário? Dentro do horário da aula? Então o aluno vai perder a aula? E aí ele vai levar falta lá porque está sendo atendido no AE? Isso não existe. Porque o planejamento tem que ser dentro de uma hora específica para esse atendimento. Por óbvio, né? Eu não posso estar atendendo um aluno no AE e ele levando falta na outra aula. É como se eu te dissesse, ó, tu vai se quiser, porque se tu for, tu vai levar falta lá na aula, viu? Tu vai ser reprovado por falta. Porque tu quer ser atendido toda semana, todo dia, toda quinta.
é um direito dele, né? Mas a pessoa trata como um absurdo, uma indireta, tá? Uma pressão, um constrangimento, para que o aluno não peça o atendimento e, se pedir, não vá, porque ele vai levar falta. Olha a construção de um plano desse pedagógico, de uma escola que coloca a distribuição dos seus horários no seu planejamento pedagógico, excluindo todo o atendimento do aluno, e aí a gente vai simbolizar aqui o aluno de inclusão, a gente vai simbolizar aqui no aluno com autismo, tá? Mas aí pega o Down, tá? Pega a paralisia cerebral, pega a deficiência intelectual, pega os outros transtornos do desenvolvimento, mas a gente vai fazer um resumo, se me permitem, tá? Para o aluno com autismo, para a gente ficar fácil de tratar. Então, não vai ter não, para o aluno com autismo. Mas aí a gente vai ter matrícula de aluno com autismo, a gente não pode recusar matrícula, lembra que é crime. Pois é, mas aí a gente dá aqui uma gambiarra aqui, uma gambiarra argumentativa. Nem existe isso, não, mas eu estou improvisando. A gente recebe, matricula, a gente vai logo dando assim de canto de boca, sabe, para ninguém gravar. Porque se gravar a gente, né, tá complicado. É porque não tem não, viu, atendimento educacional especializado. Não vai ter profissional de apoio para ele não, viu? Não vai ter plano educacional individualizado para ele não. Não vai ter adaptação de conteúdo e de atividade para ele não. E aí? Bem, não sei. Aí é a sua escolha, né? Você escolhe, você está matriculado, ótimo, maravilhoso. E lhe cortam, lhe excluem, lhe retiram todos os seus direitos fundamentais à educação inclusiva. E ficam chateados, indignados se você, mãe, for reclamar. Ficam chateados e indignados se você, aluno, for reclamar. Tá? Mas vamos aqui, vamos voltar, porque eu me empolgo. Vamos voltar aqui para o nosso roteiro. A ausência de previsões concretas. Então, onde estão os projetos pedagógicos? O atendimento educacional especializado, como o AEE será ofertado dentro de uma jornada de 7 horas. Planejamento de horários. É flexível para incluir esse atendimento sem prejuízo ao aluno? Sem prejuízo ao aluno aqui é sem ele levar falta na aula que ele deveria assistir. Tá? Profissional de apoio. Onde está a garantia da disponibilização de acompanhante especializado? Aquele dentro da sala de aula. E profissional de apoio escolar, aquele fora da sala de aula, lembra? A carga horária estendida aumenta a necessidade de suporte. A carga horária estendida aumenta a necessidade de suporte porque aumenta o estresse. Aumenta a sobrecarga. Então, eu preciso de mais suporte para que eu dê o melhor da educação para o aluno com autismo. Tá? As escolas profissionalizantes, aí eu pego aqui o caso de Fortaleza, o caso do Trevor, tá? O problema se agrava nessas instituições que também adotam jornada integral. Como conciliar a grade técnica densa com as necessidades específicas de suporte dos estudantes? E aí eu deixo aquele complemento. Eu tenho um convênio da rede de ensino, das escolas com as empresas, para receber esses alunos. Os alunos chegam como menores aprendizes, né? Nesse convênio tem previsão das adaptações que a empresa tem que ter para receber o aluno com autismo? Há algum, e aí é grave que é crime, certo? Há algum direcionamento? Aluno com autismo, manda para aquela empresa, porque para outra empresa não pode mandar não, porque eles não recebem. Seguinte, se a empresa não recebe, é crime da empresa. Se eu tenho conluio com a escola, é crime da empresa e crime da escola. Agora, se eu tenho isso no projeto, no acordo de colaboração, isso é crime de muita gente. Entendeu aí a gravidade? Porque uma empresa recusar o menor aprendiz em razão da sua deficiência é crime de quem está recusando. Se eu tenho a conivência do professor com esse tipo de prática, o professor está em concurso de crime. Tá? E aí, se eu tiver mais pessoas, têm uma organização criminosa, porque estão efetivando crime contra a pessoa com deficiência e uma complexidade de ações, tentando burlar a obrigação. E a burla dessa obrigação é crime, porque é muito grave. Então, repara a gravidade disso. Certo? Repara a gravidade disso. Gente, a gente está tendo condenações da Justiça do Trabalho contra empresas que não adaptaram as rotinas para o menor aprendiz, que é a mesma coisa do trabalhador. Tanto o menor aprendiz quanto o trabalhador regular,
tem direito às adaptações no trabalho se a pessoa for com deficiência ou se a pessoa for com autismo, por exemplo. A empresa tem que garantir essas adaptações sob pena de ilícito. E aí a Justiça do Trabalho é direito trabalhista, né? A Justiça do Trabalho condena porque não adaptou as condições de trabalho. Só que ela também está cometendo crime. Certo? E aí a gente não cansa de repetir, tá? A Lei 7.853. A Lei 7.853, tá? Que vai dizer dos crimes, tá? Contra as questões de trabalho em razão da deficiência. E se for as adaptações da rotina ali, um horário, uma iluminação, um espaço de trabalho, aí é crime de discriminação que está previsto lá na LBI, tá? Na Lei Brasileira de Inclusão. Mas é crime, certo? Então, a gravidade da escola de tempo integral do modelo profissionalizante é essa, porque tem convênio do Estado com a empresa. E quais são as condições desse convênio? A gente vai investigar depois, né? Mas já fica aí a deixa. Então, analisando a documentação oficial aí do próprio MEC, nas perguntas e respostas, nas perguntas frequentes, foca em matrícula, em adesão, recurso financeiro e política nacional. Não falo em inclusão não, tá? A palavra inclusão aparece de forma genérica, ligada à vulnerabilidade socioeconômica da pessoa, certo? Mas é vaga e não tem operatividade, porque não mostra como é que vai ser adaptado. Quando se trata da educação especial, né? Chamando de educação especial. Não há orientação clara sobre como estruturar uma jornada, porque isso já tem que estar amarrado, já tem que estar determinado no projeto, porque é obrigação para a construção de qualquer projeto educacional que pretenda passar por uma validade, por uma autorização, tá? Acolher o AEE e o apoio profissional do profissional de apoio, certo? Então, a Lei 14.640 e a Portaria 1.493, ambas de 2023, tá? A lei e a portaria tratam. Artigo 4º, inciso 4º, fala em atendimento à demanda escolar por tempo integral da educação especial. Uma menção genérica, tá? E é uma menção, mas não uma diretriz impositiva. Como é que isso vai ser efetivado? Você vai receber o público da educação inclusiva, porque você não pode negar, né? Esse seria crime. Então, deixa lá dizendo que vai atender é a matrícula. Como é que isso vai ser efetivado? Aí não tem, tá? Parágrafo único lá, menciona ambiente inclusivo, novamente, uma declaração de intenção, sem mecanismo de fiscalização ou implementação garantido. Porque eu tenho que dizer, plano pedagógico claramente adotará dentro da carga horária o horário específico reservado para o atendimento educacional especializado. Como é que isso vai ser efetivado? Manhã, tarde, terça, quinta. Qual é o dia, doutor? Tem que estar aí, tá? Previsto, para não se chocar com o horário normal da aula. E aí o anexo 3 da portaria, orientações para a política, tá? O item 7 fala assim, em organização e alocação de quadros, assegurando a quantidade suficiente. Então, é a brecha legal que eles usam, tá? Que deveria garantir os profissionais de apoio, mas na prática é ignorada. Eles colocam que devem ser observados, devem ser, tá? Considerados. Tá, mas para eu autorizar ou eu permitir o funcionamento, tem que estar claramente estabelecido como é que vai ser efetivado isso. Como é que o aluno, por exemplo, olhando, vai dizer, eu tenho previsão aqui de atendimento. A previsão aqui no plano pedagógico é nas terças, nas quintas, em tal horário. Então não vai ter choque de horário com a minha aula. Então eu estou sossegado, que já está aqui na previsão. Tem que estar, certo? Mas vamos lá. O verdadeiro custo da falha é quem paga a conta. Tá certo? Mas vamos lá aqui voltar para a nossa interação. O MEC diz que não disponibiliza os horários de saída dos alunos, né, nos atendimentos médicos para os alunos que fazem terapia, escola de tempo integral. Ora, né? E aí a responsabilidade é do próprio aluno, tá? Aqui a gente só responde pela educação. Se tu precisar de outra coisa, a gente dispensa e tu tem prejuízo educacional. Que beleza, né? Que beleza. Então vamos lá.
a gente reclama e nada muda. A questão é como é que está reclamando, certo? Como é que está reclamando? A gente precisa documentar tudo. A gente tem que notificar os responsáveis, Secretaria de Educação, a escola, os responsáveis diretos pela fiscalização, Ministério Público. E aí a gente tem que entrar com ação judicial para exigir a observância, porque é direito do seu filho. E você, como mãe, responde por ele judicialmente. Tá? A gente tem que entrar com ação judicial. E aí, no caso do nosso aluno Trevor aí, que a gente estava acompanhando, se não entrou na época devida, danos foram gerados para o aluno, lesões foram causadas no aluno, tá? E aí, se não entrou no devido certo para garantir essa inclusão, a gente tem garantia da reparação de danos, porque é um ilícito, tá? É uma responsabilidade civil que o Estado tem que assumir, certo? Porque ele produz danos. Tá? Danos no desenvolvimento educacional e socioemocional desse aluno naquele ambiente escolar excludente. Tá? Ó, já fui ao MP, a escola foi notificada, num dia meu filho esteve em um suporte sem aula, aliás, com um suporte em aula, no outro, o suporte foi retirado. Mas assim, o Ministério Público, ele age de forma coletiva, tá? Ele não vai agir especificamente para o seu aluno, para o seu filho, ele não vai entrar com ação judicial para o seu filho. Ele vai notificar também, e aí se o Estado não garante aquele direito, ele anota aqui, junta, né, um bocado de gente, junta vários alunos, os interesses difusos e coletivos, aí o Ministério Público entra com ação civil pública, para garantir a todos os alunos aquele direito específico. Mas a gente devia ter uma enxurrada de ação, né? Tanto individual, como cada mãe entrando para garantir para o seu filho, para não esperar a agilidade, a atenção, a celeridade do Ministério Público. O Ministério Público vai agir de forma a garantir para a coletividade como um todo. Ele não está olhando individualmente para o seu filho. Só que lembra, o seu filho tem autismo. O seu filho precisa de atenção individualizada, específica para ele. Tá, mas o Ministério Público vai entrar para garantir o apoio profissional de apoio. Ótimo. Só que o profissional de apoio é para toda pessoa com deficiência. Eu tenho a necessidade de profissional específico para o aluno com autismo, que é o acompanhante especializado dentro da sala de aula. Esse pedido ainda o Ministério Público não fez. Tá? Porque ele fez antes para todo mundo. Tá? O profissional de apoio escolar, que é aquele que é parecido com o cuidador do idoso, que é o que responde pela locomoção, higiene e alimentação, e serve para todo e qualquer aluno com deficiência. Agora, o seu filho com autismo, que tem especificidade de suporte, necessita de um acompanhamento individualizado, ele precisa de um profissional dentro da sala de aula, porque são necessidades de suporte pedagógico, de aprendizado, então ele precisa de um profissional lá dentro. E aí você precisa agir para garantir individualmente o direito do seu filho. Por isso você tem que entrar com ação judicial, tá? E aí, aqui em Russas, Ceará, o profissional de apoio é coagido. Não pode reclamar por atraso em pagamento. Pagamento esse que funciona sem contrato, pois são bolsistas. É um verdadeiro, assim, coxa de retalho, Isabete, né, Vidal? Porque assim, aí em Russas é esse modelo, aqui em Fortaleza é até pior. Aqui em Fortaleza, para o escândalo ser maior, né? Aqui em Fortaleza eles colocam um contrato de voluntário. A pessoa é voluntária, tá? E aí paga não é nem salário, não é ajuda de custo, não é nem bolsa, não, é uma ajuda de custo, porque é voluntário. E aí a ajuda de custo é no valor de 1.050 para não é nem trabalho não, é para atividades, porque não é voluntário, atividades de 8 horas. Então, assim, é mais escandaloso ainda. Fortaleza tem uma sentença condenatória da terceira vara da infância em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público para garantir o profissional de apoio escolar. É o profissional de apoio escolar. O nome do cargo é esse. O nome do profissional é esse. Não é auxiliar de inclusão, monitor, é profissional de apoio. Quem diz isso é a Lei Brasileira de Inclusão que diz, que denomina assim, o nome é desse jeito.
Então tem que ser nessas condições. Qual é a função dele? A Lei Brasileira de Inclusão diz: higiene, locomoção e alimentação. Ele é responsável por tudo isso. Então eu tenho que ter uma capacitação dessa pessoa. Eu não posso ter uma pessoa sem capacitação. É a mesma coisa da lógica do cuidador do idoso. O cuidador do idoso, para ele ser o cuidador, ele tem que ser capacitado para os cuidados. Tá? Porque o nome para o idoso é cuidador. Para os cuidados. Então ele tem que ter capacitação em higiene, em alimentação e em locomoção de idoso. Certo? Porque é diferente da pessoa com deficiência, não é? E da pessoa com deficiência criança ou da pessoa com deficiência adolescente. Então tem que ter essa capacitação fechadinha. Tá? Mas aí o Ministério Público luta de uma forma coletiva, difusa. Não é olhando para o seu direito específico, não. É pegando o seu direito específico e utilizando para todo mundo. Então eu preciso que as mães entrem judicialmente. Eu preciso não, né? A gente, como comunidade, precisa entender que as mães precisam entrar judicialmente para a garantia do direito individual do seu filho, principalmente pelas necessidades individuais dele. Necessidade de suporte, que tem que ser individualizada para ele. Por isso eu tenho o PEI, que é o Plano Educacional Individual, porque o plano educacional é para ele. Porque se for para outro aluno, é um pouco diferente. Porque eu tenho que atender às necessidades individuais desse aluno. As necessidades, aqui, como é pedagógico, né, é de aprendizado. Tá? Então eu tenho que ter esse planejamento. E aí, gente, o programa injeta 4 bilhões, tá, de reais inicialmente para criar matrículas, mas não vincula o recurso à garantia da estrutura inclusiva. Não condiciona. Não condiciona a observância da Constituição. Não condiciona a observância da Convenção. Não condiciona a observância das leis. Então, aprova-se um projeto que é inconstitucional, que é ilegal, repassa-se recursos para esse projeto, mesmo que esse projeto esteja afrontando, esteja descumprindo parâmetros constitucionais, parâmetros legais de obrigatoriedade de observância. Né? É um escândalo, né? Escândalo jurídico, é um escândalo político. E tá aí, ó, para todo mundo ver. Tá aí para todo mundo ver. E quem é que está criticando? Quem é que está denunciando? Qual é o político que fala assim, isso aí é ilegal, isso aqui é inconstitucional, como é que passa recurso para isso? Cadê o TCU nisso? Cadê o TCE nisso? O Tribunal de Contas está injetando dinheiro aqui em algo ilegal. Eles estão confrontando, estão afrontando aqui a garantia da pessoa com deficiência. Estão até produzindo crime. Como é que a gente está financiando isso? Né? Como é que o poder público está financiando isso? Como é que o dinheiro público está financiando uma ilegalidade? Tá? Então, o custo da exclusão, como é que fica? Para o estudante, claro, né, que é a principal vítima, porque fica sem um suporte necessário, tendo o seu direito ao aprendizado e ao seu desenvolvimento violado, e aí gera dano para ele, dano, né, grave, porque é no seu desenvolvimento intelectual, no seu aprendizado, no seu desenvolvimento socioemocional, porque ele é excluído daquele ambiente. Então são danos gerados a ele e às mães, tá? E à família, como a gente tem aqui o caso do Trevor, que afeta todo mundo. Não é só o aluno que tem dano, não, a família também tem. Então, no dano moral que a gente pode entrar, que a mãe pode entrar contra o Estado, não é só para garantir o direito de dano moral do filho, não, é para garantir o direito de dano moral seu. Porque como a gente vê aqui, ó, são as mães que ficam afetadas, as mães que também ficam adoecidas com essa situação de exclusão do seu filho. Tá? Então a família que precisa lutar judicialmente, na maioria das vezes, por um direito que já é previsto em lei. E aí o órgão público, o Estado, está descumprindo para todo mundo ver, a olhos vistos. E esse descumprimento, essa exclusão, essas ilegalidades, ainda recebe dinheiro público para continuar acontecendo, continuar excluindo, continuar existindo. Tá? O professor também é afetado, gente, porque o professor fica sobrecarregado em uma jornada ampliada, sem um suporte técnico do auxiliar ali. O professor fica sobrecarregado e a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa chamar o professor para essa luta. Professor, olha, eu sou mãe do aluno com autismo, eu estou lutando para a contratação de outro professor. Então, a minha luta é benéfica para a sua qualidade de trabalho. E para o sindicato,
para o interesse dos professores como um todo, a minha luta ajuda a contratar mais professor. A minha luta ajuda a contratar mais profissional da educação. Então não é possível que os professores fiquem de fora. Não é possível que os sindicatos dos professores, dos profissionais da educação fiquem de fora dessa luta. Porque é do interesse de vocês também, não é só da mãe não, não é só do aluno não, tá? Então, gente, a gente tem que pensar qual é a conclusão de tudo isso. Né? Qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? Bem, a escola em tempo integral, da forma que está sendo implementada, né, e incentivada e recebida, né, e recebidos recursos, corre o sério risco de se tornar um projeto excludente um projeto assim, excludente em massa, tá? Excludente em massa, ampliando o acesso a uma educação que não é para todos, tá? E a gente está tendo ampliação desse modelo de educação de tempo integral, e é um modelo excludente, e cada vez mais que ele se amplia, mais ele exclui. E aí eu vou ter um funil de alunos saindo do ensino fundamental e entrando no ensino médio, com a escola de tempo integral, e eu não tenho espaço para ele. Porque eu não tenho espaço, eu tenho até matrícula, porque isso dá recurso para a rede de ensino, né? O recurso é baseado na matrícula, né? Matriculei, eu te mando recurso. Porque eu mando recurso pela quantidade de alunos. Só que eu não tenho suporte, tá? Eu não tenho as inclusões educacionais que eu preciso ter, certo? Então, quanto mais escola, mais exclusão, mais alunos fora. Então, é urgente que o MEC, né, o Sistema de Ensino, coloquei aqui os detalhes, né? Tornem as diretrizes de inclusão explícita, obrigatória e auditável. Eu preciso fiscalizar e comprovar isso nos projetos pedagógicos de tempo integral. Eu preciso que esteja claro isso. E quando eu for fiscalizar, seja fácil a fiscalização, né? Vinculem um repasse de recurso à comprovação da estrutura de suporte. Quais sejam o AEE plenamente funcionando dentro do projeto pedagógico e o profissional de apoio, os profissionais de inclusão. Ofereçam formação específica sobre inclusão no contexto de tempo integral para os gestores e para os educadores. Não é possível que a gente tenha gestores, né, com o nível de exclusão que a gente tem no colégio Juarez Távora aqui em Fortaleza, que a gente tem um caso concreto. Não é possível que a gente tenha gestores ainda dessa época jurássica, dessa época pré-histórica da exclusão. O tempo mudou e mudou muito, gente. Não tem mais manicômio, não. As pessoas não ficam mais trancadas, não. As pessoas estão na escola. Então, eu preciso ter gestores que sejam especialistas nisso, capacitados nisso, que compreendam perfeitamente isso e que efetivem essas obrigações da legislação. Tá? E que ofereçam essa formação. Porque sem formação, como é que eu vou ter profissional apto a pelo menos entender isso? E a gente fica acompanhando casos assim esdrúxulos, casos assim chocantes, como o caso lá da Escola Juarez Távora. Então, para a nossa audiência, né, para a nossa aqui, não só aqui agora, mas vai ficar aí na página do Instagram, a gente tem que ficar atento, a gente tem que cobrar os gestores, as escolas, Secretaria de Educação, foi essa a estratégia que a gente adotou aí na Escola Juarez Távora, tá? A gente notificou todo mundo, não venha dizer que você não estava sabendo dessas denúncias aqui que eu lhe encaminhei, tá? Por escrito, eu preciso notificar. Planejamento detalhado da inclusão dentro de proposta integral do planejamento tem que ter, vai. Tem que ter. Eu tenho que ter que dizer, olha, eu vou ter aula de matemática, viu? Vai. Que horas? Como é que vai ser a grade? Tá aqui, ó. Tá tudo previsto aqui. Eu preciso ter, senão, ó. Não adianta eu dizer que vai ter, se não está na previsão, eu não vou efetivar, tá? Então, o direito à educação não pode parar na porta da escola. Não pode parar no registro ali da inscrição, da matrícula. Certo? Então, assim, é muito grave, tá? Porque o descumprimento vem de tudo que é lado. O descumprimento vem do governo, vem da oposição, vem do centro, tá? Os gestores querem receber o recurso. O que é que o governo federal faz? Eu mando o recurso, mas só mando se você aderir a esse nosso projeto aqui, porque a gente vai dizer que o projeto é nosso. E você está aderindo, e o governo federal está injetando recurso. Tá injetando recurso em um modelo que é excludente, doutor, injetando recurso num modelo que é ilegal, num modelo que afronta a convenção.
Como é que você está financiando uma ilegalidade? Né? Um absurdo demais. É R$ 600 por aí, aqui também é se você trabalhar um período voluntário. Se trabalhar 2 períodos voluntários, é 1.050, tá? E aí chama ajuda de custo, para não ter nenhum vínculo trabalhista, tá? E muitos cuidam de 3 e até 7 crianças. É a mesma realidade. É por isso que a mãe tem que entrar com ação judicial, para dizer assim, olha, o gestor não vai garantir, eu não vou perder meu tempo, meu filho não vai passar esse período aí nesse prejuízo, então eu vou entrar com ação judicial o mais rápido possível, para que o mais rápido possível o juiz garanta um profissional aqui para o meu filho. Garanta você, mãe, também. Então, numa escola que eu tenho 30 alunos, 30 mães entrando judicialmente, eu vou garantir 30 profissionais ali, pelo menos, tá? Garantindo a sua inclusão. Eu tenho um profissional? Não. Aqui eu tenho um profissional. Não, mas eu posso compartilhar com outro aluno. O meu filho aceita muito bem esse compartilhamento, não tem problema, mas eu vou ter um profissional para ele. Tá? Não vai faltar, não, porque eu tenho uma ação judicial, eu tenho essa decisão judicial, eu tenho essa sentença judicial. Tá? Porque se faltar, eu vou reclamar com o juiz vai determinar que você cumpra, sob pena de bloqueio de bens, bloqueio de conta, né, da prefeitura. Pois é, o dano não é apenas da criança, não é mesmo, né? A gente afeta todo mundo fica, vamos dizer assim, sofrendo esses danos. É por isso que você tem direito a dano moral, tá? Por isso é que você tem direito a dano moral, e que você tem que entrar com o dano moral. Não é que o dinheiro dano moral que o Estado vai pagar vai cobrir o prejuízo, não. É porque o prejuízo existe, o dano está sendo causado, alguém tem que ser responsabilizado. Não é possível que só exista vítima, que não exista culpado. E também não é possível que exista o culpado e não tenha punição para esse culpado. Então a gente tem que ter essa maturidade de não cair na lábia deles e dizer que não, você está atrás de dinheiro. Não, eu estou atrás de dinheiro, não, eu estou atrás de punição. Eu vou atrás de punição, punir o responsável pelos danos causados ao meu filho e a mim. Porque isso aqui é um absurdo, é um ilícito que está sendo praticado. E aí eu vou cobrar sim, tenha certeza, eu vou cobrar esses danos que estão sendo causados, porque não é possível ter só vítima e não ter culpado. Não é possível que eu tenha um culpado e nada aconteça com ele, porque o Estado pode fazer uma ação regressiva contra esse causador desses danos, certo? Então, gente, a live de hoje seria para esse objetivo, a gente analisar, tá, as inconstitucionalidades e as ilegalidades presentes no modelo de escola de tempo integral por violarem os direitos, as obrigações da educação inclusiva no seu projeto, na sua implementação, na sua rotina escolar, e aí chamar para o esclarecimento, para o debate mesmo, para a ação, as mães aí que são as responsáveis pelos direitos dos seus filhos, porque elas falam judicialmente pelos seus filhos, de entrar com ação judicial, gente. A gente só vai mudar esse quadro aí de exclusão com ação judicial. Ou você acha que o presidente da República, o ministro da Educação, o seu governador, tá, vai dizer assim, não quero, não vou receber o recurso, esse projeto aqui é inconstitucional, esse projeto fere os direitos da pessoa com deficiência, eu vou até entrar judicialmente contra vocês. Não vão fazer isso. A gente é que tem que fazer, a gente é que tem que denunciar, a gente é que tem que cobrar. Tacar lá a mensagem mesmo, entrar com ação judicial, expor a ação judicial, a decisão judicial. Olha, tá aqui, isso aqui é um absurdo. As escolas aqui do meu estado não garantem inclusão, né? Agem de forma ilícita, contra a lei, contra a Convenção da Pessoa com Deficiência. E isso é um absurdo. Quem é que está responsável aqui, meu amigo? Ou então rebolaram a chave, jogaram a chave e saíram? Não tem responsável, não? Tem sim, tá? E a gente tem que agir para cobrar isso, certo? Então, assim, a mãe tem que escolher se o turno, porque a criança não pode estudar de forma integral, porque eles não dão suporte, né? Os nossos alunos têm que estar em período integral, só que o período integral tem que ter as necessidades dele, tem que ter a terapia, tá? Tem que ter o acompanhamento, tem que ter o suporte, porque é necessário, gente.
E não é só para aluno com deficiência, não, gente. Eu tenho que ter uma equipe multiprofissional, isso já é previsto em lei desde 2019, a presença de um psicólogo e um assistente social em toda a escola. Porque eu preciso ofertar um atendimento psicossocial para todos os alunos. Entende? Então isso é um direito de todo aluno. E é um direito principalmente para o aluno com transtorno do desenvolvimento, o aluno com autismo, porque ele tem essas necessidades de suporte. Não é eventual, não é quando aparecer a necessidade, não, é uma necessidade constante, porque é da condição do autismo dele, certo? E aí vamos lá. No caso de minha filha, ela é TDAH e autista. Eles querem obrigar ela a ir o tempo integral todo e está sendo muito difícil para ela e para mim forçar ela a ir. Bem, assim, deveria ser um ganho para sua filha, tá, Carla? Porque a escola de tempo integral, ela deveria fazer o acolhimento da sua filha não para o aprendizado apenas, mas para outras atividades. Só que aí eu teria as atividades culturais e esportivas adaptadas. Eu tenho que ter adaptação, eu tenho que ter profissional para garantir essa adaptação. E aí eu preciso de ter acompanhamento também terapêutico para ela. Certo? Eu preciso ter acompanhamento terapêutico para ela. Ela não pode estar matriculada e faltar porque tem que ir na terapia. Entende aí a necessidade, causa, consequência, a lógica disso? Preciso ter, gente. A escola precisa oferecer essa terapia. E é fácil oferecer. É só fazer um convênio, MEC, Ministério da Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria da Saúde. Porque o meu filho vai fazer a terapia. Não vai? Então ele vai fazer terapia em algum canto, ele vai fazer terapia com algum profissional. É só o profissional estar na escola. Entende? Então, o profissional existe, porque ele vai fazer terapia. Ele existe. Só que ele precisa ir para outro lugar, ele precisa se deslocar para outro espaço. Entende a lógica? Sabe por que aí é briga, diz assim, não, o profissional de saúde vai estar no prédio da saúde, o profissional da educação vai estar no prédio da educação, ninguém se comunica, todo mundo é na sua. E aí quem perde é o aluno, quem perde é a família. E tem que se deslocar, tem que ter esses prejuízos aí de ausência no momento da aula, taca atestado médico, mas ela vai ter o prejuízo, porque o planejamento dela, ela deveria estar na sala de aula e não está. Certo? Então assim, gente, né? Então a médica dela passou para ela o acompanhamento na escola e a atividade diferencial para ela, mas eles dizem que ela não precisa nem da sala do AE, então ela não precisa de suporte. Tá? Mas independente de precisar ou não, gente, independente de precisar ou não, o AE tem que estar lá funcionando. O AE tem que ter a rotina de atendimento, porque é obrigação, lembra? O meu filho evoluiu de um jeito, professora, doutor, que ele não precisa do AE. Evoluiu demais. Nossa, impressionante. Ok, mas o AE tem que estar lá funcionando. O AE tem que estar lá com a rotina de atendimento, porque essa é uma determinação da convenção e das leis, tá? O MEC disse que o aluno pode sair para fazer terapias, né? E o tempo de saída da escola não será contabilizado e deve constar essa saída no PEI. Gente, então o prejuízo é do aluno. Ele tem o planejamento de estar assistindo aula, mas não vai estar porque tem que sair. Percebe a contradição? A inconsistência desse planejamento, o prejuízo que é jogado para cima de quem deveria ter o suporte, de quem deveria ter o planejamento para ser incluído, né? Porque isso não é eventual não, gente. Não é uma gripe que a pessoa passa uma semana em casa porque está doente. Isso é uma rotina constante. Então tem que estar dentro do planejamento constante, né? Assim, ou é inclusivo ou não, doutor. Ou você prevê isso no seu planejamento, ou você está excluindo. Não tem esse jeitinho não, porque você não pode escapar da legislação não, da obrigação da convenção não. Você tem que ofertar. A oferta tem que ser regular, tem que estar dentro do seu plano pedagógico. Tem que estar previsto isso aí. E aferível. Cheguei agora, ok, cadê o AE? Onde é que é? Quem é que está sendo atendido? Está aqui o cronograma, a agenda de atendimento. Perfeito. Então eles têm o atendimento rotineiro, tem o atendimento ofertado, está aqui a agenda.
maravilhoso. Está cumprindo aí direitinho, escola de parabéns, ok. Agora, se você não tem, não vem com essa de eu vou contornar a convenção, eu vou contornar a lei, eu vou dizer que tem, mas não ofereço. Não, mas aí ninguém aqui da escola precisa não. Ó, que maravilhoso. O pessoal que tem autismo deixou de ter autismo. O pessoal que tem autismo deixou de precisar de suporte. Só que a característica, a condição do diagnóstico para o autismo é ele precisar de suporte. Se ele não precisa de suporte, ele não tem autismo, gente. Né? Então, é necessário, é obrigatório a presença e a rotina desses atendimentos e desses acompanhamentos. O critério de diagnóstico, lá no DSM-5, se olhar lá, o critério de diagnóstico é o nível de suporte. Porque são essas dificuldades, são essas limitações para esse modelo padrão de convivência que a gente tem, que ele tem essas dificuldades, por isso ele precisa de suporte, precisa de adaptações. Porque a nossa estrutura comum não é adaptada para a convivência da pessoa com autismo. Enquanto a gente não evoluir, enquanto sociedade já tiver essas adaptações já prontas, já ali, né, maleáveis, a gente necessita de suporte, a gente vai necessitar de adaptação. Do mesmo jeito, lembra da pessoa com deficiência física, da pessoa com deficiência auditiva, visual? Se eu não tiver toda a escada das ruas, né? Escada não. Se eu não tiver todas as ruas acessíveis para o cadeirante, ele vai ter dificuldade. Ele vai precisar de suporte. Ih, professor, mas aí não tem não. Pois é. Então eu preciso de suporte com ele. Porque eu não tenho as estruturas físicas todas adaptadas para ele não. Aí não, ele fica independente, ele precisa de suporte. Entendeu? Então, gente, seriam essas as condições, tá? As condicionais, nossas considerações. Não estão contratando profissionais para a terapia, nem nos centros de reabilitação. Jamais vão contratar para irem até as escolas. Se a gente deixar, gente, eles querem que a gente fique com o nosso filho dentro de casa, viu? A gente é que tem que obrigar, a gente é que tem que entrar com ação judicial. For esperar deles se contratarem, eles não vão contratar mesmo, não. Não vão contratar nem profissional para a escola, não vão contratar nem profissional para terapia. É a gente que tem que obrigar a contratação via decisão judicial. É o juiz que vai mandar, é o juiz que vai impor, que vai ordenar a contratação. E aí eles, obrigados, vão contratar. Se a gente for esperar que o gestor contrate, não vai contratar mesmo, não. Você tem toda a razão. Não vai contratar mesmo, não. Tá? Se a gente deixar, eles vão matricular o nosso filho e vão querer que a gente fique com ele dentro de casa. Então, a gente que tem que fazer, tem que dar voz, tá? Tem que se indignar, tem que cobrar, tem que protestar. Isso aqui é uma atividade que a gente está fazendo, é uma atividade muito política, gente. A gente está esclarecendo, a gente está mostrando as ilegalidades, mostrando os absurdos. Isso é uma atividade política que a gente está fazendo. É um esclarecimento coletivo que a gente está fazendo. Um diálogo que a gente está construindo. Apontando concretamente onde é que está errado. Só que aí, na nossa luta, para a gente não esperar que a gente mude a estrutura da inclusão, que leva tempo, mas a gente já está fazendo o nosso papel, tá? A gente vai e garante o direito individual do nosso filho pela ação judicial. Então, né, Elizabeth Vidal, a gente precisa entrar com ação judicial para garantir o direito do nosso filho, tanto de terapia quanto de escola inclusiva. O meu filho tem ação judicial, tem decisão judicial, tanto para terapia quanto para educação inclusiva. Se não tiver, não vai ter. Porque o gestor não vai contratar, não. Tá? Não, mas o gestor é meu amigo. Seu amigão mesmo, ele vai contratar, E se mudar o gestor? Aí a sua amizade foi perdida, o profissional também não vai ser contratado, e aí como é que fica? Então, o procedimento padrão que a gente tem que entender é falar, se indignar, cobrar, dizer onde é que está errado, compartilhar essas informações para a gente, orientar de forma bacana, correta, uma mãe que precisa ter esse conhecimento, precisa fazer essas ações. E a estratégia nossa, gente, objetiva, é a ação judicial. É a garantia individual do direito do nosso filho. Tá? E o judiciário é muito parceiro nosso. O judiciário compreende muito bem. Não tem essa dúvida para o judiciário, não. Só que a gente tem que ter estratégia. A gente tem que saber como é que o processo funciona. Pode ser bem rápido, pode demorar um pouquinho.
mas a sentença judicial sai. E é com ela que a gente vai garantir o direito do nosso filho. Porque a necessidade do nosso filho é constante. Ela não vai desaparecer com 15 anos, não. Não vai desaparecer com 10 anos, não. Não vai desaparecer com 18 anos, não. O nosso filho vai precisar de terapia praticamente a vida toda. Mais, às vezes menos, mas vai precisar de terapia. E quem é que vai garantir a terapia? Se você tiver com a sentença judicial, a terapia está garantida. E quando faltar lá, você reclama, o juiz manda. A escola é que é mais complexa, a escola que é mais complicada. Porque hora você está no município, na escola do município, hora você está com a escola com o Estado. Aí você tem que ter ação judicial contra o município, ação judicial contra o Estado. Não, ele foi para a universidade, ação judicial contra o governo federal, para na Universidade Federal, ele também receber as inclusões que a Universidade Federal deve garantir. Então, assim, tem que estar muito claro, muito atento. Recusou o direito, descumpriu o direito, ação judicial. Porque se você espera, você perde 1 ano, você perde 6 meses. Toda a espera traz consequência nefasta, danosa. É prejuízo para o seu filho. Então, negou uma vez, viu que não tem, entra com ação judicial. Notifica, claro, para, tá sem atendimento, tá sem suporte, tá sem UPEI, tá sem adaptação. Eu preciso disso aqui do meu filho está aqui, não precisa de laudo não, mas já estou entregando tudo para adiantar o serviço. Notificou, está ciente, continua negando, entra com ação judicial. E aí o juiz vai olhar assim, nossa, não estão garantindo inclusão e ainda notificou e não fizeram nada. Ah, meu amigo, aqui é direito certo, então já vou garantir aqui um liminar. E aí você antecipa, tá? Você antecipa a garantia do direito do seu filho. Então, gente, foco aí nessa compreensão plena que escola de tempo integral é uma escola excludente. Escola que não garante inclusão. Nem o AEE, que é o básico, nem o PEI, nem os profissionais de inclusão e nem as adaptações necessárias, principalmente de conteúdo e das atividades. Então, é uma gigantesca, um projeto, né, gigantesco que produz exclusão de forma gigantesca. E isso é, né, um grande absurdo que deve indignar todos nós. E é por isso que a gente está aqui tratando sobre isso, tá? E levando um bom debate para a nossa comunidade como um todo. Tá certo, gente? Passou até bem mais do tempo que eu planejei, mas eu acredito que esse tema merecia essa abordagem mais profunda, mais extensa. E aí a gente tem até o censo, tá? Que eu até tinha separado aqui, mas nem deu tempo. Tá? A gente tem a contabilidade pelo censo da quantidade percentual, aumentou, a gente tem 2.100.000 alunos. Tá? Em Fortaleza, no censo, a gente tem um tanto de matrícula, certo? De pessoa na educação especial, chamada especial, né? A maioria aí de alunos com autismo, a gente tem aqui em Fortaleza 28.000 alunos matriculados, tá? O ensino fundamental, os anos finais, são 7.144 alunos. E aí para o ensino médio, esses 7.000 do ensino fundamental cai para 3.500. É um funil, né? A metade vai embora. A metade do ensino fundamental vai embora. Não chega no ensino médio, tá? Então, está disponível, são dados do censo 2025, né? O censo 2025 são o número de alunos registrados em 2024, então sempre é essa relação, tá? Então, muitas informações aí, muitos dados, muitas considerações, muitos projetos, lei, portaria, tudo considerado aí na nossa live de hoje, porque é uma live, mais um episódio, enfrentando aqui a exclusão causada pela Escola de Tempo Integral da nossa série Terapia Jurídica no Autismo. Então, obrigado aí a todos que participaram, tá? Todos vocês, cada pergunta, cada observação, cada indignação. É assim que a gente constrói mesmo o debate, o esclarecimento, as estratégias que a gente tem que adotar de forma clara. E a gente tem que estar sempre assim, tá? Renovado o ânimo, renovada a certeza, bem esclarecido e disposto para a luta, sabendo a melhor forma que a gente tem que lutar. Certo? Então, boa noite, gente. Tudo de bom e
continuemos a lutar.